Bom dia, ainda conversando sobre superfície de aplanamento. Hoje nós vamos falar de uma outra teoria que ficou muito famosa, que explicaria a morfogênese das superfícies de aplanamento, que é a teoria do Walter Penck, um alemão que em 1924 escreveu um livro em alemão, que demorou a ter repercussão internacional porque esse livro foi escrito em alemão, em que ele já faz críticas à teoria do Davis, de 1899, e já apresenta uma nova possibilidade de morfogênese de amplas superfícies aplanadas. Quais são. Eu não acho que não é aqui o objetivo entrar em detalhes, porque a gente pode ler diversos textos que explicam a teoria do Penck, mas o que seria importante que o Penck traz de novo? O Penck traz de novo, ao meu ver, duas contribuições fundamentais para a gente entender a gênese do que chamamos de superfície aplanamento ou aplanamento, né? Se usa as duas palavras, com i e sem i. Aplanamento e aplanamento. A primeira é que ele mostra muito claramente que a existência de diversos níveis de base. Então, o Penck vai mostrar que lagos, que cachoeiras, quedas d'água, determinadas mudanças no padrão de um rio, né? Um rio que está vindo com muita energia e de repente ele se transforma meandrante, entra numa planície, um planalto mais suave e muda o seu perfil. Isso tudo constitui nível de base para o que está acima. Então ele vai nos mostrar que o relevo ele não vai necessariamente, você vai construir uma superfície de aplanamento tendo por base o nível de base marinho dos oceanos, que era a proposta do Davis. Né? Ele mostra que você vai ter inúmeros níveis de base intracontinentais e que esses níveis determinam, sim, né, níveis topográficos para a formação de superfícies de aplanamento e são até muito mais comuns eles determinarem do que propriamente o oceano. Então, essa é a primeira grande contribuição. E uma segunda grande contribuição que o Penck traz é uma noção mais avançada de tectônica. Então, o que ele vai falar, o Penck ainda em 24, antes da teoria da tectônica de placas, é que a ação erosiva causada pelos agentes externos, sobretudo o clima, ela é constante e a tectônica também é constante, só que é com intensidades diferentes. Então ele vai falar quando prevalece o soerguimento, quando a tectônica está falando mais alto, você soergue e gera um relevo, se prevalecer muito forte por muito tempo, do tipo alpino, rochosas, Andes. Já se prevalece a erosão, você constrói superfície de aplanamento. Então é essa a teoria dele. Ele vai falar que esta briga, ora prevalecendo um, ora prevalecendo o outro, você vai tender a formar superfície de aplanamento com base no entorno, escalonadas no entorno de um domo, porque para ele há um ponto principal de soerguimento. Então, primeiro eu tenho uma superfície plana aqui. Se eu soergo, eu vou criar uma superfície mais alta aqui e no entorno desse soerguimento eu vou tender a criar um outro aplanamento. Então eu vou criar dois níveis escalonados, um mais antigo no topo e outro aqui. Aí entra outro período que prevalece o soerguimento, então eu soergo de novo. E aí eu vou ter tendência a criar três níveis. O mais antigo aqui no topo, que vai sendo arrasado com o tempo, mas ainda é mais ou menos preservado aqui. Um secundário no meio e um terceiro mais baixo que vai sendo construído. Então ele vai tendo essa ideia de superfícies escalonadas, tendo um domo principal de soerguimento, que elas vão se escalonando aí conforme esse soerguimento se dá. Então, essas são, na minha opinião, as duas principais contribuições, mas não são as únicas, né, contribuições que ele traz. Ele já fala também que, a depender da prevalência de um clima mais úmido, mais seco, você vai ter prevalência de downwelling, de rebaixamento vertical, mas também de backwelling, de retração lateral. Então ele vai falar que também em climas mais secos, né, prevalece a retração lateral, em climas mais úmidos o rebaixamento vertical, downwelling e backwelling, e que a ação dos dois conjugadas é fundamental para formar a superfície de aplanamento. Então o Penck ele apresenta uma série de vantagens, uma série de novos conhecimentos, mas como a gente falou, ele publicou no Entre Guerras em alemão, depois vem a Segunda Guerra Mundial, tudo. A teoria dele demora muito tempo, só nos anos 50, depois da Segunda Guerra Mundial, 30 anos depois, que vai se tornar uma teoria mais popular mundialmente, graças a professores americanos que traduzem a obra dele para o inglês
eu acho que é publicado o livro dele pela Universidade de Chicago, e aí vem toda essa contribuição, ele se torna famoso global. É óbvio que eu poderia conversar mil questões relacionadas ao Penck, né? Dar os nomes em alemão de Prima Rumpf, a ideia dele de você forma saia já, que ele já vai discutindo isso graças ao Beck Welling, né? Tudo isso. Mas eu quis aqui apenas destacar o avanço que ele significa, o amadurecimento que ele vai ter, não só em processo, mas também na ideia de possibilidade de preservação de superfície a planeamento mais antigo ainda na paisagem, uma ideia mais avançada de tectônica e, sobretudo, uma imensa colaboração chamando a atenção para os níveis de base intracontinentais. Então, ao meu ponto de vista, isso é o mais importante do Penck, mas convido a todos que quiserem conhecer o trabalho dele, lerem a bibliografia que trata melhor das contribuições dele.